Ai, cá começamos mais uma semana de Madeira Viva com diferentes sugestões, desde um concerto solidário que assinala 103 anos da Orquestra de Adelis da Madeira e ainda aproveita para o valor que for angariado repartir para as vítimas dos incêndios. Portanto, muito boas razões para assistir a este espetáculo cujos pormenores conheceremos daqui a pouco. Ainda temos muito boa música com o Miguel Menezes a celebrar a música portuguesa e não só dar um cheirinho da música acústica. Por aqui são muitos os temas, vamos falar de as alterações em termos de regimento social. Portanto, as pessoas que têm dívidas, será que ainda vão ter que pagar juros? Será que há uma nova alteração? Porque parece que há boas notícias a surgir. Se tiver alguma dúvida, teremos aqui um aconselhamento jurídico também da doutora Clara Ponte. Pode e deve já começar a ligar para 291-709-133. Ainda temos reflexologia que hoje visa as mulheres. É verdade, quando chega àquela altura do mês muito chata, em que não sabemos o que fazer com as cólicas, não sabemos o que fazer com as dores de cabeça, que ficamos irritadiças, há solução e é simples e é indolor. E também o que é indolor e muito simples é o Low Pressure Fitness, uma forma de hipopressão que parece que está na moda, está a contagiar todo mundo e que hoje conhecemos aqui na voz da Micaela Neto. Obrigada, Micaela, por voltar a seguir o nosso programa. Portanto, tu és uma mulher que está ligada ao fitness, ao exercício físico e sempre a procurar diferentes alternativas. Isto podemos dizer que os hipopressivos é um programa recente ou já existia há muito tempo e agora que se começa a falar mais disto? Os hipopressivos já existem. Aliás, antes de mais, boa tarde. Boa tarde. Muito obrigada pelo convite. Mas sim, os hipopressivos já existem há alguns anos. É esta parte. Neste momento está a chegar à Madeira pelas minhas mãos um método diferente que é o método Low Pressure Fitness. Trabalho com hipopressivos, mas que tem uma técnica um pouco diferente das que já estamos habituados a ver em termos de hipopressivos. Antigamente o hipopressivo estava muito vocacionado para um pós-parto, porque tem realmente efeitos fantásticos nesta fase da mulher, mas agora, e com este método Low Pressure, realmente é muito mais abrangente. Isto é um conjunto de técnicas posturais, em que a respiração é fundamental e que traz grandes benefícios a todos, quer seja para a melhoria do desempenho desportivo, quer seja ao nível das recuperações, quer seja ao nível da melhoria do soalho pélvico, de tudo o que tem a ver com incontinência urinária, prevenção de hérnias inguinais, portanto, um conjunto de situações patológicas que com este... Falavas em prevenção, mas também como forma de tratamento também pode ser complementar, se é utilizado? Sim, perfeitamente. Principalmente ao nível da incontinência urinária, tem um efeito fantástico em termos de complementariedade e também em termos depois de retrocesso da própria incontinência. Obviamente que isto depende do nível em que o problema está, mas se estiver num nível um pouco mais precoce, consegue-se tratar a incontinência, consegue-se tratar a diástase abdominal, no caso de um pós-parto, portanto tem benefícios ao nível de tratamentos de alguns distúrbios que vão acontecendo e menos, claro, na base da prevenção, como o restante exercício, só que isto é uma vertente um bocadinho diferente daquele exercício que nós estamos habituados a ver, do movimento, do saltar, do pular, não. É um trabalho distinto, um trabalho de complemento, provavelmente. Portanto, não há muita carga, neste caso. Não há carga, não há impactos, não. E o que se faz é retirar, ao contrário do que a maior parte dos exercícios faz, é retirar a pressão da região abdominal. Num salto, numa corrida, até mesmo numa própria marcha, a hiperpressão acontece na região abdominal e esta hiperpressão provoca o quê? Fragilidade na nossa base, que é o soalho pélvico. Esta musculatura é normalmente muito descurada. Acabamos por não pensar que tem que ser tão ativada, ou às tantas vezes mais, do que a restante musculatura, porque pega em força, pega em esforço durante muitos anos da nossa vida, durante todos os anos da nossa vida. Quanto mais impacto nós provocamos em cima daquela musculatura, se não houver o cuidado de ter uma faixa abdominal realmente ativada e preparada, esta estrutura vai sofrer, mais cedo ou mais tarde vai sofrer. E é por isso que falas mais em ser para as mulheres, porque há muito mais esse trabalho. Mas não tanto. Obviamente que ao nível da incontinência urinária isto acontece, mas... E no tal pós-parto, como referias, e em termos de recuperação, a mulher sofre um pouco nessa questão, mas a hérnia inguinal... É transversal e acontece imenso nos homens. E nos homens que praticam desporto. E nos homens que praticam desporto de forma intensa. A questão aqui, quando eu falo em termos de incontinência urinária, tem a ver com a nossa própria morfologia. Nós temos diretamente o soalho pélvico e a saída exterior, enquanto os homens têm mais uma proteção, daí não ser tão comum neles. Mas é comum, a hérnia inguinal já é comum. E esta técnica foge um bocadinho das restantes, exatamente por isso, porque é mais transversal, porque tanto melhora num homem como também melhora numa mulher, portanto Portanto, uma pessoa que já saiba que foi operada ou que tem de ser operada uma hérnia,
mais vale começar a fazer este tipo de exercícios para não aparecer do outro lado também. Convém. Ou mesmo antes disso, antes da cirurgia. Da cirurgia, começar a pensar realmente em fazer este tipo de exercícios. São exercícios simples de se fazerem. Nós depois, daqui a pouco vamos ver, são exercícios simples que toda a gente pode fazer, que não exigem assim muito em termos de dedicação. Basta 2 a 3 vezes na semana numa determinada fase, mas a partir da fase em que isto já é mais inconsciente, já podemos fazer 2 vezes na semana, mas como manutenção para todo o resto da vida. É algo que vai ser aquele suporte que vai garantir que quando eu estou a treinar ou quando eu estou no meu dia-a-dia, eu tenho uma estrutura preparada para os impactos que vou estar a promover no meu corpo. Não significa que eu tenha que deixar de fazer isto, não tenho que deixar de correr, aliás, continuo a correr, mas ao correr associo este trabalho. Mesma coisa relativamente ao resto das aulas, as aulas de alto impacto, os crossfit, que são treinos exigentes ao nível dos impactos. Mas que se não houver uma boa estrutura ao nível da faixa, se não houver esta sustentação, é muito provável que o risco de falha ao nível do assoalho pélvico venha a acontecer mais cedo ou mais tarde. Estamos aqui a falar de uma patologia. E outras questões também associadas a isto, mais estéticas, por exemplo, o Low Pressure Fitness tem uma vantagem enorme ao nível da redução do perímetro da cintura. Fica mais definida, fica mais definida e reduz, é mais a redução de toda a zona da cintura. Porquê? Porque como nós fazemos muito trabalho diafragmático e inspiração, a expiração, há uma subida, há um trabalho deste músculo fundamental que é o diafragma. Este tipo de trabalho, trabalhamos em apneia, em abertura costal, faz com que a cintura... Mesmo sem falarmos em cardio, que é tal queimar das calorias. Porque há questões aqui distintas. Uma questão é a gordurinha que anda à volta da nossa musculatura. E outra questão é a musculatura. Nós estamos a falar em faixa abdominal, que é a parte muscular. Portanto, uma pessoa pode ser magra e não ter essa tal definição que referias. Não ter essa redução. Pode, exatamente, pode. Como por outro lado, até pode ser mais gordinha, ter alguma massa, mas depois ter esta faixa abdominal perfeitamente desenvolvida e preparada. E quanto mais peso uma pessoa tem, mais esforço obriga a que a sua parte muscular tenha que trabalhar. Novamente, o assoalho pélvico. Ok, então vamos ficar com alguns exemplos? Sim, acho que ficamos todos curiosos. Sim. Vamos chamar então os teus colegas, pode ser? Sim, vou chamar a Yolanda, vou chamar a Maria João. Hoje foram as duas recrutadas para esta demonstração. Muito obrigada. Nós temos aqui 2 casos distintos. A Yolanda já é uma atleta, já fazia desporto há imensos anos. A Maria João descobriu o exercício há menos, descobriu o exercício há 2 anos e tal, e esta rapariga perdeu mais de 30 quilos ao longo destes 2 anos. Uau, portanto, parabéns. Há que reconhecer esse trabalho desenvolvido. Está aqui todo um trabalho cardio por detrás, mas nesta fase é fundamental garantir a tal segurança, a tal saúde que nós pretendemos para as nossas estruturas. Vamos começar, meninas? Sim. Vamos começar em baixo, vamos começar pela posição dos pés. Isto começa tudo com a nossa postura. Pomos a palma da mão entre os 2 pés e é aqui que definimos a primeira fase. Alinhamos o nosso corpo, há um alongamento axial e empurramos o alto da cabeça contra o teto. Isso. E há um alongamento cervical, empurra a cabeça para trás, contra a minha mão. Muito bem. Ligeira flexão nos joelhos e uma inclinação do eixo em frente. Ligeira inclinação. Muito bem. Vamos começar com a posição, que se chama posição de Vênus, palmas das mãos para trás, rodadas para trás, há uma ligeira abertura, há uma ativação ao nível dos cotovelos e dos dedos. Há aqui uma abertura. Isso. Tudo isto está ativado de maneira que depois as respirações aconteçam da forma como nós queremos que aconteçam e que esta ativação abdominal aconteça também. Vamos inspirar. Inspiramos pelo nariz em 2 e expiramos em 4, 3, 2, 1. Inspiramos em 2 e expiramos em 4, 3. A cada expiração há uma ativação da faixa. Uma vez mais, inspiramos em 2, abrimos a caixa torácica e expiramos. À terceira, vamos criar uma apneia. Sem entrar ar, abrimos as costelas e subimos. Abrimos e ganhamos todo este espaço, este vácuo abdominal. Inspiramos e soltamos em 4, 3, 2, 1. Mais 2 respirações nesta posição. Inspira e expira. 4, 3, promove a ativação da faixa quando expira. Última vez, inspira, expira em 4, 3, 2, 1 e sem entrar ar,
abre as costelas, abre 1, abre 2, 3, 4, 5, inspira, traz as mãos até à frente, procura as cristas ilíacas e empurra ao chão com as palmas das mãos, soltando o ar. Cotovelos para fora, inspira, abre, expira, mantém o alinhamento axial, mantém a coordenação do eixo, inspira, abre, expira, 4, 3, 2, 1 e sem entrar ar, abre, 1, abre, 2, 3, 4, 5, inspiramos, afastamos as costelas para fora, soltamos o ar, deixa que a faixa seja ativada e afunda, inspira, expira, 4, 3, 2, alongamento axial, mais uma vez, inspira, expira, e sem entrar ar no final desta expiração, volta a fazer a sucção. Mantém costelas abertas, sobe, 1, 2, 3, 4, 5, inspira, dá um passo à frente com o pé direito e vamos mudar de posição. Passamos desta posição para a posição de aura. Cristas ilíacas, polegares encontram a posição, afasta as mãos, empurra ao chão, cotovelos para fora, imaginem duas paredes a vos empurrar os cotovelos para fora, alongamento axial todo o tempo. Inspira, expira, e 4, 3, 2, 1. Vamos ter mais duas respirações. Inspira, fora, expira, 4, 3, 2, 1. Uma vez mais, mantém a tração das pontas dos pés contra o chão, solta o ar e sem entrar no final da expiração, ativa 1, ativa 2, 3, 4, 5, inspira, abre as costelas para fora, expira, mais duas respirações, fazemos uma última vez nesta postura, solta o ar, deixa o ar sair pela boca, toca com a língua no palato, última vez, inspira, expira, 4, 3, 2, 1 e sem entrar ar, conta 1, conta 2, sobe, sobe, mantém esta subida e apneia, abre as costelas, mantém alinhamento, inspira, vamos deixar as duas pernas para trás e vamos sentar. E nós ficávamos aqui eternamente, Micaela, mas parece-me que a Yolanda e a Maria João já ficaram um pouco cansadas, não? Falamos mais um pouquinho? Sim. Pode ser. Ok. Tu também começaste a aplicar em ti estes princípios de Low Pressure Fitness, não é? Sim, eu fiz esta formação em março e para mim foi uma descoberta de algo que eu não conhecia. Eu conhecia os hipopressivos por ouvir falar, alguns estudos que eu tinha lido, mas não tinha estado fisicamente envolvida com este trabalho. Quando encontrei o LPF, o Low Pressure Fitness, realmente para mim foi uma novidade e foi uma novidade que me trouxe grandes benefícios. Eu estava a fazer não bem uma recuperação pós-parto, porque eu tinha sido mãe já em agosto do ano passado, portanto já estava numa fase pós, de qualquer forma ainda havia ali resquícios de uma gravidez relativamente próximo, certo? E isto na altura ajudou-me nesse sentido, mas foi mesmo muito mais além. Da minha parte houve a necessidade de treinar. Eu quando fiz a formação, depois vim para cá, não fiz a formação cá, fiz a formação no continente com o Andy Moura, depois vim para cá para a Madeira, estive a treinar em mim, com algum sistema, com alguma disciplina realmente, como qualquer modalidade que nós queremos introduzir, na perspectiva de perceber primeiro, resulta ou não resulta. Os resultados foram... É que as nossas convidadas diziam que resulta, em termos de centímetros, notaram a diferença. Resulta, nós temos já visto nelas os benefícios, mas eu antes de querer passar isto para os clientes, eu vi para mim. Eu consegui perder rapidamente em 2, 3 meses 6 centímetros de cintura, o que é... Mas isto faz quantas vezes por semana? 2 vezes na semana. Nós, numa fase inicial, começamos com 2, há ali um período em que podemos fazer 2 a 3, há trabalho de casa, e depois, a partir do momento dos 2, 3 meses em que aprendemos esta técnica, as pessoas têm liberdade para fazê-la em casa e fazem de forma autónoma, porque não precisamos ter um instrutor neste caso. O instrutor tem a vantagem de fazer aquilo
que eu fiz agora, que É é acertar, vai corrigindo obviamente, e- determinados pontos que na realidade depois vão desalinhando. E às vezes sozinho não é tão fácil, claro. Agora, que as pessoas têm esta liberdade e têm esta possibilidade de realmente depois fazê-lo sozinhos, podem fazer e fazer a vida toda. E é uma garantia de que depois todo este trabalho vai fazer com que o resto do treino que é feito, o resto do exercício, do seu dia-a-dia, a besteira, vai ser garantida. Mas fazemos durante quanto tempo? Por exemplo, estavas aqui a exemplificar um pouco, obviamente, não é 20 minutos, filho. É 20 20 minutos. minutos. 2 vezes na semana, 20 minutos é a Mas receita. se falavas em trabalho de casa. Trabalho de casa, suponhamos, elas estão comigo 2 vezes na semana. Uma vez fazem sozinhas. Vêm treinar uma vez comigo na semana. 2 vezes fazem sozinhas. São sessões de treino de 30 Mas minutos. sempre 20 minutos. Eu faço 30 minutos em sessão de PT, porque depois nós temos toda a parte de aquecimento. Respiração, libertação do diafragma, em que fazemos uma libertação miofacial, porque o nosso dia-a-dia não se compadece muitas vezes de nós, e nós não estamos com a atenção muitas vezes que deveríamos estar relativamente à nossa respiração. E este sistema é fantástico a nível da respiração, porque ao-nos obrigar a libertar o diafragma, portanto eu venho aqui e progressivamente com os meus dedos vou libertando, toda esta zona fica mais relaxada, eu dou espaço para que o meu diafragma possa subir e descer, para que haja espaço para que os meus órgãos internos se recoloquem e melhore a minha capacidade cardiorrespiratória inclusivamente. É, portanto, 10 pessoas sempre asmáticas ou com alterações do foro respiratório, isto também é bom. Também é bom. Vai trabalhar essa amplitude. Porque fundamenta-se nestes 2 grandes pilares, respiração e postura. E basicamente é isto, não há impactos, não há nada de transcendental. Portanto, as pessoas têm, infelizmente ainda, algumas pessoas têm ainda receio do exercício. Isto, por exemplo, não traz qualquer tipo de receio. Mas com aquelas inspirações profundas e depois trava. Mas isto estavas-me a perguntar, tens razão. Elas ficam cansadas e eu fico cansada porque há todo o tempo uma ativação muscular. Porque esta ativação é que vai me permitir que esta subida do diafragma e a descida e depois a apneia e a abertura cristal aconteça. Portanto, e por isso 20 minutos está bom. Muito mais para do que quem isso, nunca mas fez, está ainda realmente custa cansado. mais. E no início só o facto de pensar na respiração, inspira, só isto já realmente traz algum cansaço. Mas é isso mesmo, é essa ideia que eu queria mesmo que ficasses, que é este tipo de cansaço que no final E acontece. notamos, tanto é que estão ali sentados e ainda estão a recuperar. Estão ali a recuperar o fôlego, não é? Mas também não podem inspirar muito profundamente, que já o fizeram. Sim, durante nós, este nós, exercício. nós fazemos esse exercício e elas já fazem menos mais do que isso. Elas fazem, normalmente nós agora fizemos 3 e fizemos sem variações. Elas fazem no treino 10, 12 exercícios em 20 minutos, sempre seguido. Oh meu Deus, não é para qualquer um. Mas vale a pena experimentar. Começamos. Baby steps. Porque é baby steps. Nós temos sempre pré-sessões, temos sempre formas de ninguém começa a fazer isto numa primeira sessão. Ok. Portanto, não se assustem em casa. Isto vai aos poucos, não é? Nós começamos com a respiração, começamos com a postura, com a libertação do miofacial do diafragma, portanto isso tudo progressivo, são passinhos para depois chegar a este estado e ainda progredir mais. E tenho que dar os parabéns aqui às tuas modelos que trouxeste aqui ao nosso programa e a ti por também trazeres esta disciplina ao nosso programa. Obrigada, Micaela. Obrigada novamente um gosto também. Esta que é uma nova disciplina, uma nova forma de encarar o desporto não invasivo, sem pesos, sem cardio, mas que define muito mais e que ajuda toda esta parte muscular que às vezes nos esquecemos que é essencial para toda a nossa existência. Low Pressure Fitness. Estes movimentos hipopressivos